Olá, tios e tias, sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Estela para mais um vídeo bem bacana aí, onde nós vamos falar um pouquinho sobre como atrair a atenção das crianças na hora do ensino, né? E sobre a disciplina, como ter disciplina com as crianças, ok? Algumas tias me pediram. Algumas falaram pra mim, tia, eu tenho que chamar atenção gritando, toda hora tem que ficar gritando com as crianças. Então, eu falei que eu iria gravar aí pra ajudar algumas tias que têm dificuldade, ok? Então, sejam todos bem-vindos. O que acontece, tias? Vamos lá. Vamos começar por etapas. Existem crianças, né, de vários jeitos. Crianças que é quieta demais, crianças que tem aquela energia bem assim, mas tem aquela criança que tem uma energia, que vamos dizer, energia para gastar mesmo, né? Crianças tímidas, crianças que já é mais elétrica, né, que não tem vergonha. Então vamos lá. Como atrair a atenção das crianças na hora que você estiver ensinando para as suas crianças? Primeira coisa, para você ter uma aula bem bacana, seja na sua igreja, seja na salinha, seja você que ministra para a criança, você que prega aí para as crianças. Então, como vamos fazer isso? Primeiro, você precisa ter ali a lição que você vai aplicar na vida da criança. Então, qual é a ministração? Qual é ali a lição que você preparou para o seu culto, né? Para você cultuar com as crianças na salinha. Então, você precisa pensar qual vai ser a lição. Preparou a lição? Orou a Deus ali, pediu um tema? Você precisa também trabalhar aquela lição. Então, por exemplo, eu não posso chegar para as crianças e ensinar para as crianças a história do bom pastor e chegar lá e contar a história de qualquer maneira. Eu preciso estudar a lição, eu preciso saber a história. A história, gente, é muito importante a gente saber a história que nós vamos ali estar ensinando para as crianças. Eu não posso chegar lá e contar a história para as crianças e ficar lendo o livro, toda hora olhando no livro, ou então no celular. Eu preciso ter a historinha gravada na minha mente. Não é errado você usar esboço, gente. Esboço ajuda para você. Se você esquecer de algo, você olha no esboço. Isso é muito importante. Mas é bom que você tenha ali a história. Preparou a história? É legal, uma dica aí para você, treina com o espelho. Como se tivesse as crianças, assim conta a historinha. Gente, a história, essa é fundamental. Quando você vai contar a historinha para as crianças, você precisa ter ali uma mudança, né? Você precisa dar vida na sua história. Então, um exemplo. Se eu contar a história do bom pastor, aí eu chego lá para as crianças e falo assim, ó, crianças, hoje eu vou contar uma história do bom pastor. Era uma vez o bom pastor. Ele tinha 100 ovelhas, mas sabe, criança, aquele pastor perdeu ali a 100 ovelhas, ele perdeu uma ovelha. Aí ele deixou as 99 ovelhas ali e foi atrás da outra ovelha. Gente, até eu vou dormir. Até eu vou conversar. Eu não vou nem querer prestar atenção. Eu preciso dar vida na história. Eu preciso fazer as crianças ficarem tipo assim, sabe? Querendo ouvir a história. É tão gostoso ouvir história. Quem é que não gosta de ouvir história, não é? Então, eu preciso ter uma introdução. É tão gostoso ter uma introdução. Tem gente que já começa falando para as crianças assim, ó. Olá, crianças, boa noite. Hoje a tia vai contar a história do Jonas e o grande peixe. Não, gente, faça uma introdução. Uma introdução, por exemplo, vamos lá, do bom pastor. Crianças, deixa a tia Estela perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui já se perdeu? Ou até mesmo, quem aqui já perdeu alguma coisa que você gostava muito? Um brinquedo? E deixa as crianças falarem. Aí eles vão falar, eles vão se empolgar. Ah, tia, eu perdi. Tá, e aí começa a contar a experiência. Depois você fala, sabe, crianças, vocês se sentiram tristes, não é? O homem da nossa história de hoje, ele também perdeu alguém que ele amava muito e ele ficou muito triste. E aí você entra na história. Este homem, a Bíblia nos conta uma história do bom pastor.
o bom pastor que tinha 100 ovelhinhas. Quantas ovelhinhas ele tinha, crianças? Aí eles vão dizer, 100, tia. Gente, e aí você vai dando ali segmento na sua história. A criança, ela vai prestar atenção. Tem criança que na hora que você está contando a história, é claro que ele vai ficar conversando. Existem igrejas que eu vou, gente, que as crianças ficam quietinhas ali assim, ó. Mas existem igrejas que eu vou que as crianças começam a conversar e conversa dali, conversa daqui. Uma dica. Quando você estiver ensinando as suas crianças, sabe o que você faz? Por exemplo, vamos supor que eu tô contando a história e aí tem uma criança conversando. Aí eu pergunto assim, se for da minha igreja e eu souber o nome da criança, eu falo, João, ô João, então João, aí o pastor João, sabe o que aconteceu, João? O pastor foi ali, deixou as 100 ovelhas, as 99 ovelhas e foi buscar ali, foi achar a ovelha que se perdeu, João. É, nossa, João, você acha que ele encontrou assim? E aí você trouxe a atenção do Joãozinho para sua história. Agora, vamos pôr que, de repente, que nem a tia Estela, eu estou ministrando numa igreja e existem crianças que não param de falar. E, gente, eu gosto de ministrar, mas quando eu vejo criança falando, eu fico agoniada. Mas aí, eu faço o quê? Eu vou lá e falo assim, então, como é seu nome, meu amor? Aí a criança vai falando, então, Isabelle, sabe, Isabelle? Aí, Isabelle, nossa, Jonas não quis ouvir, Jonas não deu ouvido para Deus e foi para onde Deus não mandou ele ir. Ele desobedeceu a Deus e Deus permitiu, Isabelle, que ele fosse engolido pelo peixe. Então, ela vai focar em mim. Aí ela vai prestar mais atenção em mim, porque eu falei o nome dele e eu conversei com a criança. Vai ter hora que ela vai voltar a conversar novamente. E aí você fala novamente, foca na criança, tia. Então, sempre quando você estiver ensinando, a criança está conversando, traga a criança para dentro da história. Traga a criança para atrair a atenção dela. Mas também, gente, não basta eu chegar dentro da sala de aula somente com uma Bíblia na mão. É claro que a palavra de Deus é fundamental, tá? Antes de qualquer recurso, antes do que for, a palavra de Deus, ela é em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar isso e aplicar isso na vida das crianças. Mas eu preciso ter a palavra de Deus e eu preciso também ter recursos. Porque as crianças, elas são elétricas, as crianças, elas deu 5 minutos delas, elas já não querem mais prestar atenção. Então, se você não tiver algo que você atrai a atenção das crianças, vamos lá, gente. De repente eu tô no culto. Até nós que somos adultos, nós estamos no culto. Dependendo de quem estiver pregando, dá sono. Dependendo de quem tá pregando lá, e se não tiver trazendo aquela palavra não for uma palavra que tá edificando sua vida, dependendo, tá trazendo de qualquer maneira, começa o quê? Se o pregador tá gritando demais, o que que dá? Dá sono. Gente, eu fico agoniada se o pregador começa a gritar muito. Porque eu acho que as coisas têm que ser faladas. As coisas têm que ser assim, ó. Fala aqui, com aquela coisa suave, não precisa gritar que ninguém é surdo. E aí, o que a gente vai fazer? Se a pessoa tá pregando ali, explicando direitinho, com aquela pregação, sabe? Ai, bem gostosa de ouvir, você vai querer ouvir tanto que você não vai nem querer mais que acabe. Agora, imagina um pregador gritando, falando, coloca o microfone. O que você vai fazer, gente? Não, sem zoeira, gente. Ou você vai tomar água, ou você vai no banheiro, ou você vai... Tipo, começa a dar aquele sono, começa a ficar um negócio cansativo. Assim é para as nossas crianças. Se você ali não preparar algo que vai atrair as crianças, o que vai acontecer com as nossas crianças? Vai ter sono. Então, uma dica da tia Estela, tenha sempre em mão um recurso visual. Ah, tia Estela, mas eu não tenho recursos, eu não sei fazer recursos. Gente, nós temos a internet. Hoje a internet, ela é recheada de recursos. Por exemplo, eu vou contar sobre a história de Daniel na Cova dos Leões. Imprime lá alguns desenhos, sabe? Algumas imagens que você possa mostrar principalmente para os pequeninos, gente. As crianças pequeninas, elas precisam ali de um recurso, elas precisam ver. Porque se eu só contar a história, elas não têm noção do que é o colocar vários leões e colocar Daniel ali dentro da Cova dos Leões. Elas não têm muita noção do que eu estou falando. Então eu preciso ter ali algo para mostrar para elas. Os maiores, gente, também isso é muito importante. Eu lembro que eu coloquei no clubinho que eu fiz,
Tinha uma menina maior, que era a Isabelle, e eu coloquei no Face, no grupo, né? Apaixonada pelo Ministério Infantil, alguma coisa assim. E teve uma pessoa que colocou um comentário lá, né? Só que eu não conseguia, gente, eu não sei porquê, mas eu não conseguia responder essa pessoa. E era uma senhora. Ela colocou lá e ela escreveu assim: acho que as crianças também é muito legal, mas eu acho que os maiorzinhos estão entediados. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se engana quem pensa que adolescente, que os maiores não gostam de recurso, tá? Isso eu falo pra vocês porque eu já vivi com crianças de todos os tipos. Olha, eu ministro nas igrejas, em clubinhos, eu peguei adolescentes, crianças e como eles gostam. Até os adultos gostam, gente. Então por que que os maiorzinhos não vão gostar? Então as crianças se divertem com recurso visual. Então gosta sim. Eu ia escrever para essa senhora, para essa irmã, as crianças gostam sim, isso é o que você está parecendo para você. Mas as crianças maiores gostam de recursos, tá? Não pensa você que é só as crianças pequeninas. Os maiorzinhos também gostam do recurso visual. Gente, então, vamos aprender assim. Criança não se grita com criança. Eu não posso pegar uma criança, por exemplo, João! João, fica quieto, João! Eu já falei pra você ficar quieto. Gente, eu já vi gente. Eu já vivi com pessoas que falavam para as crianças assim, ó, seu pestinha, fica quieto, senta aí, seu pestinha. Eu já vi gente falando assim com criança. Isso não se fala com criança. Nem com filho seu, muito menos com filho dos outros. Quando você vai ali chamar a atenção da criança, você tem que ir com amor. É com amor que a gente chama a atenção das crianças. Eu não posso assustar a criança. Porque a criança ela tem que ter o quê? Ela tem que ter amor pela salinha. Ela tem que ter amor pela igreja. Ela não pode, tipo assim. Vamos, um exemplo, gente. Tinha uma menina, a Sofia, que eu dei aula para ela na salinha durante muito, muito tempo. E essa menina, ela é uma criança, eu acho que hoje a Sofia deve estar com 6 anos. Gente, pensa no amor de menina, é a Sofia. Ela amava a salinha e eu acredito que ama até hoje. A Sofia, eu lembro que quando era a escolinha dominical, se não tivesse salinha para ela, não era a escolinha dominical, porque ela tinha amor pela salinha. Quando a criança ela gosta da salinha, a salinha, gente, né? Tem gente que pensa, tem muitos pais que pensa que as crianças vão para a salinha e lá é um lugar onde as crianças vão brincar. Não, papai, mamãe, a salinha é onde nós vamos cultuar a Deus, é onde nós cultuamos ao Senhor, é um culto também para Deus. Você não vai para a igreja cultuar? As crianças têm o culto delas, só que diferencial. Eu não posso chegar lá e ministrar para as crianças pregando como prega para um adulto, gente. Porque as crianças vão dormir. Então, é muito importante isso. Tia, você tem que fazer a criança que você ensina, gostar da salinha. Gostar ali do momento que ela vai ter aquele momento especial, aquele culto. E como você faz isso? Quando uma criança estiver bagunçando, gente, eu tinha um Juquinha na sala de aula. Uma criança, que eu não vou citar o nome dele, ele era muito bagunceiro. Era a criança que eu falava que era o Juquinha da sala de aula. Gente, ele bagunçava muito na salinha da igreja. E assim, era uma criança que dava trabalho. E o que eu fiz com esse menino? É um menino. Um dia eu cheguei, eu vi que ele tava atrapalhando a aula da tia que tava dando aula. E aí eu fiz o seguinte, eu fui lá, cheguei perto dele e falei, e aí, tudo bem? Ele falou, balançou a cabeça. Eu falei assim, olha, vamos fazer uma coisa? Se você prestar atenção, presta atenção na história, aprende a historinha que depois você vai contar pra tia Estela. Você conta pra tia Estela depois? Aí ele balançou a cabeça, eu falei, mas vai contar, hein? E se não contar bonitinho, vou fazer um monte de cosquinha em você. Gente, acabou a historinha. Quando eu cheguei lá no final do culto, ele, tia, eu vou contar a historinha pra você. Olha que lindo, gente. E esse menino, conforme eu fui trabalhando, eu fui falando assim com ele, olha, hoje você aprende o louvor e depois você ensina pra tia Estela. E aí eu fui falando pra ele prestar atenção que ele tinha que me falar, que ele tinha que me contar, que ele tinha que contar pra mamãe. Gente, hoje essa criança, ele é um menino assim que
quase não dá trabalho mais, tá? Então, assim, ele melhorou, vamos dizer aí, bastante, bastante, bastante. Era o Juquinha, hoje já nem chamo mais de Juquinha. Então, gente, tias, não grita com a sua criança. Lembre-se, quando ela estiver fazendo alguma arte, ou você fala, eu sei que às vezes a gente fala, a criança não presta atenção e tal. O que que você faz? Pega a criança, vai lá, fala, olha, Joana, deixa a tia falar uma coisa. Vamos prestar atenção na historinha? Depois nós vamos brincar, tá bom? Se for uma criança maior, uma dica que eu faço na minha sala, tá? Quando eu tô dando aula, o que que eu faço? Eu mudo as crianças. Um exemplo, as crianças estão tudo sentada. Aí vamos supor que o Joaquim e vamos supor que a Maria tá conversando. E eu vou lá, tiro o Joaquim, coloco, ó, o João, você senta aqui e a Maria vem pra cá. Joaquim começou a conversar. Joaquim vem para o lugar do Pedro, Pedro vem para o lugar do Joaquim. Eu troco as crianças de lugares. Então, assim, a criança que tá quieta, eu ponho ela no outro lugar e a que tá conversando, eu ponho bem longe daquele que ela gosta de conversar. E aí ela não vai ter com quem ela conversar. Outra coisa muito legal, gente, também é você ter a participação das crianças. Se você tá contando a história e você vê que as crianças elas não estão perguntando, você vê que as crianças elas não tá tendo a participação delas, tem alguma coisa errada, tá? A criança ela precisa ter a participação dentro do que você tá ensinando para ela. Então ela precisa querer levantar a mão, ela precisa querer contar a experiência, a criança precisa perguntar, tá? Tem tias que não gostam. Gente, eu treino na minha igreja, eu que preparo a lição dos professores. Então, assim, eu já convivi, conheço pessoas que a criança quer perguntar e tem gente que não gosta muito, não. Tem gente que fala, mas a criança quer ficar perguntando. Gente, quando tá perguntando muito, você vê que o horário tá passando e não tá dando muito, aí você vira e fala assim, ó, criança, vamos fazer uma coisa? Olha, mas agora, depois vocês podem perguntar mais. Vamos terminar a historinha, porque senão daqui a pouco o horário vai passar e a tia não vai terminar de contar a história e não vai dar tempo nem de brincar. Então, gente, uma boa história, foca numa boa história. Escolha lá na Bíblia uma historinha bem legal, que vai ter uma aplicação na vida da criança, porque não basta ter só a história, tem que ter a aplicação. Traga para a criança recursos visuais, porque é muito importante que a criança ela não esqueça aquilo que foi ensinado. Então, se ela ouvir e ela ver, isso vai ser maravilhoso para a criança. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser atingida no coração da criança. Ela precisa ser aplicada de uma maneira linda na vida daquela criança. Terceira dica, fale com amor. Dê disciplina, disciplina a criança assim com amor. Tenha firmeza também, tias, tá? Eu conheço pessoas que você fala, olha, não, tem que se impor, tem que ter disciplina, não pode ter medo de falar com uma criança. Mas eu conheço pessoas que já falam pra mim, mas eu acho, eu fico com dó. Eu tenho um dó de chamar a atenção da criança. Gente, você vai chamar a atenção da criança, é claro que você não vai fazer a criança chorar na salinha. Mas você vai falar, olha, agora nós vamos prestar atenção na historinha que a tia vai contar e depois vocês conversam, tá bom? Ou então tá conversando, João, não pode, João. Tem que chamar atenção, tem que ter pulso firme. Gente, graças a Deus, eu chamo a atenção das minhas crianças, mas as minhas crianças me amam. Eu sou uma tia legal, uma quando eu tenho que ser legal, quando eu tenho que ser chatinha, eu também sou chatinha. Mas assim, tudo certinho ali, sem nenhum de tipo a ponto de assustar uma criança, porque senão ela não volta mais pra salinha. E se a criança ter medo da salinha, gente, em vez de você ganhar a criança pra salinha, você vai perder a criança pra salinha, tá bom? Então, disciplina com muito amor, com muito carinho aí com as crianças, tá bom? Então, tia, as dicas é essa. Para começar, começa primeiramente abraçando aquela criança, porque uma coisa muito importante que vocês tias precisam saber é que se a criança ela tá bagunçando muito na hora que você tá ensinando, as crianças quando ela bagunça muito, acontece algum problema na vida daquela criança. Às vezes aquela criança tá passando alguma dificuldade dentro de casa, tipo assim, às vezes vê o pai e a mãe brigando, às vezes aquela criança passa dificuldade dentro da escola, tipo assim, às vezes aquela criança, o histórico dela não é um histórico bem legal. É uma criança que na escola os coleguinhas não gostam de ficar perto, é uma criança que na escola
as pessoas, tudo é ela, tudo cai a culpa nela. Então, assim, a gente precisa procurar conhecer o que está acontecendo com aquela criança. Por que, que aquela criança ela é tão elétrica? Por que, que ela não para? Né? Às vezes a criança não está fazendo bagunça por fazer. Às vezes ela só está chamando a sua atenção. Ela só precisa de um pouquinho de amor, de carinho. Uma pitada de carinho seu. Porque às vezes aquela criança ela não tem ali o pai e a mãe que tá ali sempre com ela. Então, gente, procura saber por que, que a criança está bagunçando tanto, tá? Então, é isso aí, gente. Com amor e com carinho a gente tem as nossas crianças. É muito importante nós termos aí bastante calma, tá? Tem hora, claro, tem hora que a gente olha assim, tipo, parece que vai, né? Mas a gente tem que se controlar. Eu, domingo mesmo, gente, eu estava dando aula. E no domingo, assim, pensa quando eu fui dar aula, as crianças não paravam, os pequenininhos não paravam. E assim, gente, deixa eu dar uma dica para vocês. É muito importante ter auxiliares. Na hora que vocês estão ensinando, tenha uma auxiliar para te ajudar. Quando a auxiliar estiver te ajudando, é muito importante que enquanto você ensina, o que, que a auxiliar tem que fazer? Ela tem que ficar ali. A criança começou a conversar, olha, vamos prestar atenção na tia. Começou, olha, vamos desenhar bonitinho. Porque se a auxiliar tá ali, mas não ajudar a gente, vamos lá. A sua aula não vai ser nada, você vai perder o foco, não vai e você vai sair chateada. No domingo, gente, foi isso que aconteceu comigo. Eu saí muito chateada, eu não consegui dar minha aula, tá? Então vamos focar para que a nossa aula seja uma aula bacana para as nossas crianças, tá bom? É muito importante também, vocês também podem fazer um negócio bem legal com as crianças, tias, que é o ajudante, né? Tem o farol do comportamento, o semáforo do comportamento. Você pode fazer ali na cor verde, amarela, né? E o vermelho, e você fazer ali sobre o comportamento da criança, é bem legal. Também vocês podem fazer, tipo assim, colocar, gente, por exemplo, ensinar para as crianças. Eu trabalho muito a questão do comportamento das crianças. Então, assim, eu já fui em muita igreja, em muitas igrejas, e até na escola. Eu lembro quando eu fui na escola ministrar, e lá eu fui contar a história da Bila. Gente, pensa, essa menina da história é uma menina que ela tem um comportamento totalmente. Ela briga, ela chora, ela começa a fazer malcriação. E aí, eu lembro que na escola as crianças estavam lá e eu falei, e ela gosta de puxar o cabelo do coleguinha, e ela gosta de dar chute no coleguinha. E eu lembro muito bem, gente, que tinha alguns menininhos e eles ficavam, tia, esse aqui, ó, esse aqui puxa o cabelo, tia. E assim, gente, realmente, né, fala muito a história da Bila. Se você não conhece, gente, procura, né? Tem vídeos meus que tem a história da Bila, mas eu também vou ver se eu trago a história mostrando para vocês o recurso. É uma história que eu trabalho muito assim o comportamento com as crianças. Eu mostro o quanto a Bila ela era mal criada, mas quando ela conheceu Jesus, Jesus mudou o coração da Bila e a Bila se torna uma menina amável, a Bila se torna uma criança que gosta dos amiguinhos, que pede perdão para os amiguinhos, que agora não faz mais malcriação, obedece o papai e a mamãe, isso é muito importante. Então trabalhe história, traga coisas também que fale sobre o comportamento das crianças para você ver o quanto isso vai melhorar na sua aula. Isso vai ser muito bom para suas crianças. Eu vou trazer outros vídeos aí também com outras dicas para vocês sobre disciplina, sobre ter a atenção das crianças, mas eu espero que eu tenha ajudado você aí com esse vídeo. Um beijo da tia Estela. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tias e tios, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, com as pessoas que trabalham com crianças. Compartilha, gente, para que vocês me ajudem aí na divulgação do vídeo, para que eu possa estar gravando mais vídeo para vocês. Também, gente, dê, ó, um joinha aí de gostei no vídeo, um like. Gente, se inscreva no canal, você que não é inscrito, porque vai vir outros vídeos muito bacanas da tia Estela. E assim, você não pode ficar de fora, você não pode perder. Gente, também vai vir aí o curso 2, né? Que vai ser coisas bacanas aí também para ensinar. Então você não pode perder. E o próximo vídeo que eu vou trazer vai ser também falando sobre o clubinho, né? O clubinho de boas novas, que muita gente tem me perguntado, tia Estela, como é esse clubinho de boas novas? Então você não pode perder. Um beijo da tia Estela, fiquem com Deus e tchau, tchau.